Adeus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a Boa mais noite. uma Igreja de Piedade, Conexão Nikkei, junto com a pastores Flávio e Ruth, de Campinas. Hoje é dia 22 de março, quarto domingo. Esse mês é comprido, né? Tem 5 domingos, então nós estamos no quarto domingo. E vamos começar o culto de hoje com leitura bíblica de Salmos, capítulo 128, versos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura. Posso pedir para o João ler, João, por favor? Salmo 128, 1 a 6. Bem alto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém. Ah, 16. Tá bom, pessoas. Agora eu queria pedir para a irmã senhora Mariko, por favor, ler em japonês, Salmo 128. もう128。Isso. 幸いなことよ。すべて主を恐れ。主の道を歩む者は、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき、えー幸福で幸せであろう。あなたの妻はあなたの家の奥にいて豊かに実を結ぶぶどうの木のようだ。あなたの子らはあなたの食卓を囲んでオリーブの木を囲む若木のようだ。見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。主のシオンからあなたを祝福されるあなたは命の日の限りエルサレムの繁栄を見よ。あなたの子らの子たちを見よ。イスラエルの上に平和があるように。アーメン。Amém. Então, essa é a promessa de Deus, né, para aqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor. É bem-aventurado, abençoado, feliz, né? Outras traduções traduzem como abençoado ou feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor, e anda nos caminhos de Deus, né? Então ele vai cuidar, ele vai suprir as nossas necessidades, né? Ele vai abençoar até a próxima geração, né? Nossos filhos, os netos. Então, como é abençoado aquela pessoa que teme ao Senhor, que nós possamos ser assim, né? Seguindo ao Senhor e sendo abençoados por Ele. Vamos orar então. Amado Pai, obrigado por estarmos juntos, reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus cheio de amor, de graça e misericórdia. O Senhor é o Deus que abençoa a cada um de nós. O Senhor abençoa aqueles que te amam, aqueles que te seguem, Senhor. E o Senhor quer que todos também experimentem a alegria de ser abençoado pelo Senhor. Ajuda, Senhor. Tem muitos ainda que não o reconhecem como o Senhor, ainda não chegaram a Ti, clamando por salvação, por perdão. Ajuda nós sermos humildes, contritos diante do Senhor e depender do Senhor todos os dias, ó Deus. Que nós possamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, que nos abençoa dia após dia. Agradecemos agora por esse tempo de culto. Queremos louvar, Senhor, teu nome, queremos cantar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, expressar ali amor, gratidão e ao Senhor que é digno. E, por favor, usa também esse tempo para falar conosco, Senhor, pela tua palavra. Mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender.
Em nome de Jesus, amém. 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 Deixa eu pedir uma breve oração, então, em japonês. Pode ser pastora Ruth, por favor? Pastor Maratão não tá? アーメン。天皇お父様、私たちはなんと幸いなものでしょう。神様の子として、神様を父なる神様としてお呼びいたすことができる。信頼することができる。祝福される。保護される。すべての必要を満たしてくださる。なんと素晴らしい神様でしょう。そんなにして私たち、めいめいの家族が神の家族として、本当に祝福を神様からいただくことができますことを感謝いたします。どうぞあなたの御救いが私たちのめいめいの家族に広まって、そしてすべての家族の者がイエス様の恵みを味わうことができますように、どうぞ各家族を豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。そして家族として神様を礼拝し、神様を求め、そして神様に信頼して神様の祝福を豊かに味わう家族として神様が祝してくださいますようにお願いいたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。 Amém. Muito obrigado, pastor Ruth. Vamos louvar a Deus, então, vamos louvar o nosso Senhor. Tua graça me basta. Vamos louvar juntos. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante
Amém. Será que nós podemos dizer isso? Que a graça de Deus nos basta? Ainda que ele fala assim, nas noites sombrias, na escuridão da alma, nos momentos mais difíceis que a gente passar, a graça de Deus está conosco, né? O Senhor, ele nunca nos abandona. Mesmo que os dias estejam escuros, difíceis, né? Devemos confiar no nosso Deus porque ele é fiel. Ele não vai nos abandonar. Amém? Vamos então orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhora Mariko, por favor, em japonês? 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の手になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。Amém. Louvamos mais um hino ao nosso Deus. Vamos entoar o hino o louvor em Cristo só. Vamos cantar que em Cristo a gente confia somente nele. Em Cristo só confiarei, Ele é minha força, luz, canção, regular que me feriu. Na tempestade ou sequidão, um grande amor, profunda paz, o medo e a dor ficam pra trás. Consolador, tudo pra mim. Firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser, de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado ele pagou, com sua morte eu vivo estou. Seu corpo inerte ali ficou,
luz quente as trevas se apagou. No piso do dia, então surgiu da sepultura, ressurgiu. Vitória eterna conquistou. Meu pecado livre estou. Sou Deus que sempre me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não mais há medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar. Voltar em Cristo vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer. Amém. Como é bonito, né? Essa música, porque ela conta, né? Tudo que Jesus fez por nós, né? A maneira que aquele que era a luz do mundo, ele se enfrentou as trevas por nós, né? E se nós estamos em Cristo, estamos seguros, nem nada pode nos tirar das mãos de Deus, das mãos de Cristo. Se nós estamos colocando nossa fé nele, permanecemos nele, nós vamos, ou ele vai nos chamar e nós vamos encontrar ele, né? Ou, quem sabe, alguns poderão ainda ver com seus próprios olhos a volta gloriosa de Jesus aqui, né? Então, Jesus está vivo agora, ele está intercedendo por nós e ele quer que a gente coloque a nossa confiança, toda a nossa esperança nele. Também vamos fazer a leitura então que está em Gênesis 49, versículo 1 e depois versículo 28 até 33. 49. 49, irmã. Gênesis 49, verso 1 e depois 28, pula lá para o 28, né, até o 33, que é o final. Eu vou ler em português primeiro. Então Jacó chamou seus filhos e lhe disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Verso 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã.
campo que Abraão comprou de Efron, o hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Amém. Senhora Marico? Eu? Sim, por favor. 詩編40の帯。すべての国々の民よ、これを分け、世界に住創むす世べての記ですよ。者よ。創世はい。記。創世記です。はい。 Gênesis. 創創世記の世記の終わりだの49章。創世記の49章1節と、そして28節から、28 a quanto mesmo? 33? 33節。 8節から。はい。49節章の1節1と、節だけね。 28節から33節。49章1節。ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。集まりなさい。私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。それから28、49の名前の。28節から33節。28節から33節。49の28節から、これね。これらのすべてはイスラエルの家族で12人であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。彼はまた彼らに向けて命じていった。私は私のために加えられようとしている。私をヘテビとヘフロンの20歳にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬れてくれ。そのホラーナはカナンのうちのマンムレに面したマクベラの畑地にあり、アブラハムがヘテビとヘプロンから私有の墓地とするために畑地とともに買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラと葬られ、そこにイサクと妻リベッカも葬られ、そこで私はレアを葬った。その畑地とその中にあるホラーナはテヘ人たちから買ったものである。ヤコブはこれに命じると、足を床の中に入れ、鍛えて自分のために加えられた。アーメン。 Amém. Muito obrigado, senhora Marico. Vamos orar então e passar a palavra para o pastor Flávio, que vai trazer a mensagem de hoje, né? Amado Pai, obrigado pela vida do pastor Flávio, que o Senhor tem cuidado até aqui. O Senhor sabe todas as necessidades, ó Pai, da saúde, que o Senhor possa estar dando a recuperação completa dele, das suas dores. E usa, Pai, a vida dele agora para nos abençoar, trazendo a mensagem do Senhor e que o Senhor possa, teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uhum.
Boa noite a todos. Boa noite, Davi, João, Alex, Dona Yuki, Luciano. Bom estar aqui com vocês, né? Tem a Dona Mariko, né? Hoje, o pessoal andou faltando. Pastor Marotani está lá em Aracatuba, então tem bem pouca gente hoje, né? Mas hoje nós gostaríamos, então, de estar estudando Gênesis 49, né? Mas muito mais do que Gênesis 49 fala, né? Queria dar um aspecto mais amplo da vida de Jacó, né? Nesse aspecto dele, desse último momento que a gente vê na vida dele, né? O último ato dele, né? Como ação aqui na Terra, né? Ele falou do futuro, né? E ele resume que esse falar do futuro para os filhos dele, né? E traduz, né, lá no final, né? Traduz como ele disse isso, né? E junto com isso ele abençoou, né? Então, basicamente, o último ato que o Jacó fez, né? Foi abençoar. Então, a última coisa que o Jacó fez na vida dele, né, foi abençoar. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre o Jacó ele era desse jeito, né? A história dele começa, né? Como a gente já estudou, né? Com o Jacó sendo uma pessoa que perseguia de forma incessante ser abençoado. Então, ele tinha esse coração muito grande em querer a bênção, em buscar a bênção, né? É algo impressionante, né? Essa busca, essa ânsia dele pela bênção, né? Porque, de alguma forma, ele se colocava numa posição de, de alguém que precisava da bênção. É alguém que ele se achava, né, uma pessoa que, de qualquer forma, ele precisava ser abençoado, né? Ele tinha esse coração, né? Talvez, né, por ele ganhar o nome tão ruim, né, Jacó, né, que chama usurpador, que significa tomar a coisa que não é dele. Então, toda vez que alguém falava o nome dele, né, talvez nem consciente, inconscientemente, estava falando: não, você não tem nada. Você é uma pessoa que precisa roubar dos outros, né? Precisa tirar dos outros para ter alguma coisa, né? Então, você não tem nada. Você nasceu como segundo filho, então você é um azarado, né? É tão fácil ali, né? Era só você ter se colocado na frente do Esaú, né? Mas ele foi mais ágil, né? E ele nasceu primeiro. E você tem essa sina de nascer segundo, querendo nascer primeiro, segurando o pé do Esaú na hora de nascer, né? Nasceu grudado, né? E aí todo mundo entendeu que você queria tirar, né, a primogenitura do mais velho. E aí se nasceu com o nome Jacó, ou usurpador. Jacó, aquele que toma o que não lhe pertence. Então, esse nome e essa posição dele, né, fez com que ele realmente buscasse, né, de todo jeito ser abençoado, né? Isso fez com que ele, né, na juventude dele, né, ele enrola o irmão, né, pega o direito de primogenitura, né, trocando por um prato de comida, né? Então, a gente vê essa ganância dele em ter a bênção, né? Porque, como segundo filho, ele não teria esse título, mas ele teve essa bênção, né? E quando o pai dele está prestes a morrer, o pai dele
né, vai abençoar o filho mais velho, vai abençoar o Esaú. E daí o que ele faz, né, é, com a orientação da mãe, né, ele aceita essa condição, é que ele, né, vai roubar a bênção do Esaú também. Ou seja, tudo aquilo que ele queria, né, ele vai realmente usar, né, de uma forma não lícita para ter a bênção. Então, esse era o tamanho da vontade dele em estar querendo ser abençoado. E assim ele faz, ele se passa por Esaú, né, e consegue, né, essa bênção, né? E daí o pai, né, é, abençoa então a Jacó, né, pensando que era Esaú. E quando Esaú chega, né, é, ele já tinha abençoado, ele já tinha falado que o Jacó queria ser o líder da tribo, né? E então, assim que ele busca a bênção, né? Então, Esaú, ele fica tão bravo, né, que é o ameaça de morte. Quando assim que o pai morrer, quer dizer, logo, logo, né? O pai já estava morrendo. E então a mãe, né, é, para tirar o Jacó da situação, manda ele para a casa do tio para ele poder arrumar uma esposa ali. Esse era o pretexto, mas era para fugir, né, do irmão, né? Então tem esse pretexto. Então ele vai, né, na casa do tio, né, na casa do Labão, e no meio do caminho, né, antes dele ir, né, então Isaac o abençoa mais uma vez, ele recebe mais uma bênção, né, a bênção que ele possa se casar com uma das filhas, né, do Labão, né, e abençoa, né, que Deus possa fazer prolífero e multiplique seus descendentes, né. Então aqui ele recebe mais uma bênção. Então aqui a gente vem, né, é, que essa parte de ser abençoado era uma coisa muito importante naquela época e agora também. E essa bênção, né, era uma parte assim que Jacó ele buscava demais, né? Ele sempre buscou de ser abençoado. Então, quando ele estava andando para a caminho lá da casa do tio Labão, né? Ele dorme no deserto, né? E nesse momento solitário aparece Deus, né? a- para Jacó, né? Ele se apresenta e fala: sou o Deus do seu pai, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, né? E eu cuidarei de você, né? E seu objetivo vai ser abençoar todos os que estão na terra. Então aqui a gente vê já o reverso, né? A, o Jacó, ele só buscava a bênção para ele. Ele só buscava a bênção para ele, né? Mas o objetivo dele era abençoar os outros. Mas ele só buscava a bênção para ele. Tanto que quando o Jacó acorda, né, quando ele percebe aquilo que tinha acontecido, né, ele reconhece que Deus encontrou com ele, né, ele faz um altar, e daí Jacó faz esse voto aqui, né, falando: se Deus estiver comigo, se cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de roupa e comida, levar-me de volta para casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, né? Então, aqui a gente vê, né, no Gênesis 28, 20, que o objetivo de Jacó na bênção, né, era muito egoísta. Ele era totalmente egoísta.
Era Deus se aproximando para ele e ele, né, faz um voto para Deus de forma muito egoísta e condicional, né? Tem um C bem grande aqui. Então, essas são as condições, né? Se estiver comigo, cuidar de mim, prover-me de comida e roupa, levar de volta para casa, aí então o Senhor será meu Deus. Então, era um coração condicional, um coração que, se ele recebesse todas as bênçãos, aí ele iria obedecer a Deus, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Que nós nascemos com o coração não contrito. A contrição, né? Nossa, não existe, né? É um processo que Jacó teve que passar para ele ficar com o coração contrito. A gente vê aqui bem claro que o Jacó, ele não tinha contrição de coração no começo, né? Ele era uma pessoa muito egoísta e achava que Deus, né, era uma pessoa para suprir as necessidades dele, só isso. Não era alguém que habitasse em meu coração. Não era alguém, né, que tivesse a Deus, né, com relacionamento sem nenhum benefício em troca. Mas ele realmente é um coração condicional, como todo pecador é desde o começo, né? Então, esse foi o encontro, né? Ele faz lá esse voto, né? E coloca essa pedra para marcar o local, né? Daí a vida dele prossegue, ele conhece, né, a família lá das esposas dele, né? Ele conhece Labão, conhece a Leia, conhece Raquel, ele se apaixona pela Raquel, aí ele é enrolado pelo tio várias vezes, né? Ele tem que trabalhar, no fim, 14 anos, né, para conseguir. Além disso, ele tem que ficar cuidando das ovelhas para pagar a dívida dele, né? E o tio dele ficava enrolando, tentando enrolar ele para poder prender ele como escravo o resto da vida, né? Ele nunca sai de perto, né? Mas Deus o abençoa, Deus cuida dele como assim Deus tinha prometido, né? E ele se casa, né? Ele acredita que casando-se com a Raquel ele ia ser uma pessoa feliz, né? Mas o que acontece são vários problemas, né? Ele tem que sustentar a família da Leia também, né? E aí vão nascendo os filhos, vão nascendo os filhos da concubina, né? E a Raquel não ia tendo um filho, né? Ia realmente desgastando o relacionamento com ele, né? Aí ele viu realmente esse sofrimento, né? Então aqui a gente vê, né, que Jacó ele foi aprendendo que satisfazer aquilo que ele acreditava que precisava, né? Ele estava carente, né? Ele acabou de perder a mãe, né? Praticamente, né? Quando ele sai de casa e a primeira moça bonita que ele vê na frente, ele se apaixona, né? Mostra a carência dele por ter algum relacionamento próximo, né? A carência dele por realmente bens materiais, né? Vai levar ele num estado de estresse muito grande, né? Num estado realmente de conflito entre as esposas, conflito com o tio, né? E nesse ínterim, esse sofrimento que ele vai passando, né, vai levando ele a um desgaste, né? Só que nesse ínterim, ele começa a reconhecer a mão de Deus, né? Que mesmo ele sendo um coração tão condicional, Deus ia abençoando ele, mas não por causa dele, mas por causa de Abraão, por causa do pai dele, né? Porque nele mesmo ele era Jacó, ele não merecia. E essa vida vai desgastando ele, desgastando, né? Até que o momento, né, dele, né, Deus fala assim, ó, tá na hora de você voltar para casa, né? E ele vai voltar para casa meio fugido, né? Meio que na surdina, né? Sem a bênção do Labão, né? E daí o Labão persegue ele, busca ele,
né, que ele anda mais devagar. Só que no meio da noite Deus adverte o Labão, né? E o Labão não age conforme ele queria agir, né? E daí dá maior briga, né, entre os dois, né? O Jacó, ele expõe todas as os podres, né? Ocorre um evento muito feio, né, entre os dois, né? E mas assim Deus, né, ele dá a bênção, dá essa livra ele da mão do Labão, né, que reconhece teme a Deus, né, e ele fala, ele então abençoa a saída dele e abençoa, despede-se das filhas e dos netos, né. Então ali acaba esse trauma dele, né, com esse estresse dele com o Labão, né. Só que aí ele vai enfrentar um outro estresse, que ele ia pagar a dívida em relação a Esaú, né? E Esaú, então, vem ao encontro dele, né? Ele manda pessoas para avisar que ele estava vindo. E Esaú vem, né, com 400 homens, né, um exército, né? E ele tem a certeza que Esaú vem para matar ele, né? E nessa momento, né, em que ele está face a face com a ameaça da morte, né, ele vai, né, ao encontro de Esaú, né, e ele despede todo mundo para ir na frente, né, e ele fica para trás e tem um momento a sós, onde Jesus mesmo, na forma do anjo do Senhor, né, aparece para ele e luta com ele, né? Então, é, esse momento é um momento onde a ação, né, desse anjo, né, de Jesus, né, ele, ele realmente mostra a Saul, né? Então, ele luta a noite inteira, né? E no final da luta, né, quando que ele tá lá no amanhecer, né, já ocorre ferido, né? E aí essa pessoa deixa-me ir porque o dia desponta, ele fala, não deixa ir a não ser que me abençoes, né? Então aqui ele continua, né, perseguindo a bênção, né? E nesse momento a bênção que ele recebe é essa, né? Ele pergunta, qual o teu nome? Não que ele não sabia, mas era para ele refletir, qual que é o seu nome? Eu sou Jacó. Eu sou aquele que toma as coisas que não me pertencem. Eu sou um usurpador. Eu sou um ladrão. Eu roubei a bênção do meu irmão. Eu mereço ser morto por ele, né? Isso que ele fez lembrar, né? E nesse momento, né, esse anjo fala: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu, né? Então, esse momento, né, ele recebe essa bênção de trocar de quem ele era. Ele não era mais o usurpador, mas agora ele era o filho de Deus, o príncipe de Deus, né? Então, esse momento, né, que ele reconhece essa parte, né, que ele tem esse coração, né, ele, ele reconhece, né, vi Deus a face a face e tive a minha vida poupada. Ele reconhece que ele precisava, né, ele merecia ser morto, mas ele recebe a graça, né? Nesse momento que ele reconhece que ele era o Jacó mesmo, ele era aquilo mesmo. Ele reconhece que ele precisava de uma bênção. E a maior bênção que ele teve
foi ser perdoado. Aqui é o começo da contrição dele. Ele reconhece essa parte ruim dele, reconhece essa parte que é necessária a punição. E ali ele começa a mudar. Ali ele faz a contrição do coração nesse momento. E nesse momento, né, Deus dá para ele uma lembrança, né, que ele tem uma articulação que liga o quadril ferido, né? Esse último mês eu acho que é a mesma articulação que me tá doendo, né? É o mesmo músculo, né, que me dói, né? Tô sentindo o que o Jacó sentiu, né? Que a cada passo ele lembra desse momento, né? Então, essa foi a bênção que esse anjo deu. Arrependimento, reconhecimento de quem ele era, uma nova identidade, né? E daí a vida dele muda, ele vai enfrentar o Esaú, ele pede perdão para Esaú e Esaú perdoa e os dois realmente voltam à paz, né? Um dos momentos mais emocionantes da vida do Jacó, né, é quando Jacó é perdoado por Esaú, que mostra Esaú na figura que ele fala, né, eu vi no seu rosto a face de Deus, que significa a tua ira vinha lá para me destruir com 400 soldados, mas o Senhor veio e me perdoou. Eu merecia ser destruído, eu merecia ser morto, mas o Senhor me perdoou. A partir desse momento, o Esaú não, o Jacó, ele não mais passa a ser uma pessoa que busca por bênção, mas ele é uma pessoa que começa a abençoar. Então, aquele que tem o coração contrito, ele recebe a presença de Deus dentro dele, e a partir do momento que Deus habita no coração do contrito, ele começa a ser uma bênção para dar no mundo. Então, Jacó foi uma pessoa muito verdadeira, porque quando ele não tinha Deus no coração, ele sabia que ele não podia abençoar ninguém, mas ele precisava de ser abençoado. Ele precisava ser abençoado. Ele buscou a bênção de toda forma. E quando ele encontrou a bênção real, a bênção verdadeira, daí parou a busca dele pela bênção. Ele encheu da pessoa de Deus e começou a ser uma bênção, né, no mundo. Começou a bênção para o mundo, né? Então a gente vê essa figura do Esaú, né? Ele vê enfrentando problemas, né, com a sua filha, né? E o que ele fala era para não revidar, mas os filhos dele revidaram, né? Então a gente se vê essa mudança no coração dele, né? Depois ele vai enfrentar a perda, né, do da mulher, né, da mulher que ele tanto ama, né? Ele perde a Leia, né, no parto da no parto do Benjamim, né, aqui no Gênesis 35, né? E geralmente quando o pai perde a esposa no parto, geralmente é muito difícil o relacionamento, né, dele com esse filho que nasceu em virtude da morte da quem é amado, né? Só que mesmo a Raquel, quando dá à luz e dá o nome de Benoni, né, filho das minhas dores, né, a gente vê o Jacó, né, não querendo esse nome pesado, né?
o renomeia Benjamim, filho da minha destra. Então aqui a gente vê ele abençoando, né, em meio a uma situação difícil. Ele consegue ser bênção no meio dessa situação difícil, né? Depois, né, com a família, né, ele vê uma traição grande dos filhos, né, uma grande traição dos filhos, né, que vendem o filho mais querido dele, José, para o Egito, né. Tem um monte de problemas os filhos dele, né, e depois que ele sabe da verdade, né, ele não, realmente não, ele não trata os filhos dele mal, né. Ele simplesmente consegue passar por isso também, né. E depois que José aparece e ele é levado para o Egito, né, ele não manifesta essa maldição, né, que ele poderia passar para os filhos dele, né, mas pelo contrário, né, ele entende aquilo que José fala, né. E semana passada a gente viu, né, que ele abençoou os dois filhos de José, né, que ele fez aquele sinal assim, de trocar pelo filho, a bênção do filho mais novo ser maior do que o mais velho, né? Então a gente vê essa bênção meio que profética, né? No Gênesis 48. E também quando ele se encontra com o faraó, né, do Egito, a pessoa mais importante do mundo naquela época, ele vai lá e abençoa, né, também o faraó, né? Então a gente vê essa mudança, né, dentro do coração, que ele começa a realmente fazer aquilo para que a família dele foi chamada, né? Que ser uma bênção na terra, para que abençoe todas as famílias, né, do mundo. E essa última bênção agora, né, é a bênção diretamente para os filhos, né? Que ele dá realmente o futuro, né, para os dias que virão, né? Então, aqui a gente vê que ele alguns filhos, né, ele vai dar futuros bem tristes, né, como Rubem, né. Rubem é o primogênito, né. Na verdade, ele que teria que levar todas as coisas, né, ser o líder da comunidade, ele ser o sacerdote, né, ele ter domínio sobre as coisas, né. Mas o que vai acontecer é que ele vai perder, né, o papel dele de líder, né, da sociedade para o Judá, né? Então Judá vai ser a pessoa que vai encabeçar, que é o terceiro filho. Ele vai perder o sacerdócio, né, que vai passar para Levi também, né? Então as duas coisas que eram para ser dele foram perdidas, né? Porque ele, né, não foi, né, fiel, né? Ele realmente cometeu alguns erros, né? Esse Rubem. Então ele aqui está abençoando o Rubem, né, e toda a descendência dele, tirando, fazendo ele perder aquilo que era necessário para que eles pudessem se arrepender. Então, nem sempre, né, aquilo que é uma repreensão, né, é uma maldição, mas é uma bênção. Porque quando Deus avisa do futuro, ele dá a chance da gente mudar o futuro. Ele dá a chance da gente alterar o futuro. Ele dá a chance de clamar a Deus e mudar o futuro, né? Então, para isso que serve essa parte, né? Ele, ele fala da Simeão e Levi, né? Que são violentos, né? Que realmente não é uma coisa boa, né? Então, ele dá a chance do Levi e do Simeão mudar, né? E Judá, né? Que era uma pessoa que era totalmente egoísta, né? Que
tem uma história também bem egoísta dele, né, com a Tamar, né? Mas ele é o único que, de alguma forma, salva o povo da situação que José colocou eles, né? Salva o Benjamim, né? Ele dá a vida pelo Benjamim. Ele fala assim: se o Benjamim não voltar, né, o senhor pode me matar. E aí, quando o Benjamim é retido, ele fala: eu fico no lugar dele, né? Então, Judá, ele faz essa parte de poder realmente imitar a Cristo, poder fazer a imagem de Cristo, né? Dando a sua vida pelos outros, né? Então, por isso que o Judá, né, ele é conhecido, né? E ele é apontado como leão, né? E dele que vai vir Jesus, né? Então, e dele que vai ser o reino, né? Então, o reino de Judá, né? É o reino que vai prevalecer para sempre, né? E assim ele vai falando o futuro, né? Para todos os filhos, né? Não vou falar agora que senão vai ficar muito grande, né? Mas aqui a gente vê que no fim, então, ele abençoa, né? A cada um, a cada filho, ele abençoa, né? E daí ele dá a ordem, né? E nos abençoa também com a ordem que ele dá. Que ele dá a ordem para ele ser sepultado junto com os pais, né? Junto com a esposa, né? Porque ele fala, né? Que eu ali, né? Eu vou me reunir, né, com os meus antepassados, né? Para ser reunido aos meus antepassados, né? Então ele nos abençoa com a certeza, né, da vida eterna, né? Então, concluindo, né, da vida de Jacó, é que sem a contrição do coração, sem o arrependimento, sem o reconhecer que a gente é pecador, sem a gente poder ter Deus no coração, as nossas bênçãos não vão ser para eternas. A gente não consegue abençoar eternamente. Então, para que nós possamos abençoar de verdade, eternamente, é necessário a presença de Deus dentro do nosso coração. Sem ela, não é possível abençoar. Outra coisa é que o nosso coração, ele procura por essa bênção, mas muitas vezes, né, nós nos enganamos, né? Nós achamos que a bênção é que vai preencher a, a esposa, né, os bens materiais, né, a, os títulos, os cargos. Ele pensava que tudo isso é que ia suprir o buraco que ele tinha no coração. Mas ele viu que todas essas coisas, né, só trouxe problema para ele. E que a única coisa que supriu o buraco no coração dele, né, foi quando ele se constrangiu seu coração, se arrependeu. E aí Deus entrou no coração dele. Essa é a bênção que a gente precisa. Essa é a bênção que o homem precisa. A bênção maior é realmente ter a Deus no nosso coração. E isso só aconteceu com Jacó, quando ele teve essa contrição do coração, né? Então, nós precisamos, né, realmente ter esse coração constrangido. É uma coisa muito, muito importante, né? Então, isso que eu queria deixar para vocês essa noite, né? Que realmente essas palavras possam ser bênção, né, para a vida eterna. Bem? Então, eu queria terminar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado que o Senhor nos deixou a vida de Jacó, muito parecida com a nossa, em que realmente a gente possa ter bem claro o coração contrito, que a gente possa ter bem claro o coração repleto do Senhor, para que dessa forma, em vez da gente perseguir as bênçãos, a gente possa ser abençoador. Senhor nosso Deus,
lembra de cada um da igreja, Conexão Nikkei de Piedade, que isso possa ser realidade na vida de cada um de nós. Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigado, Pastor Flávio, pela mensagem. Vamos então louvar uma música em japonês e em seguida vamos colocar os nossos pedidos de oração, para estarmos orando uns pelos outros. 優しいイエス様、私を導いて、どんな険しい道でも離れずにずっと引き寄せて、身腕の中、私の羊飼いよ、手を取って語りかけて、あなたは愛してくれる。優しいイエス様、私を導いて、どんな険しい道でも離れずにずっと引き寄せて、身腕の中、私の羊飼いよ、手を取って語りかけて、あなたは愛してくれる。引き寄せて身腕の中、私の羊飼いよ、手を取って語りかけて、あなたは愛してくれる。あなたは愛してくれる。あなたは愛してくれる。Amém. Né? Que bonito essa música, né? De louvor a Deus, pedindo para Ele segurar em nossas mãos e ser o nosso pastor, né? E que Ele possa, a gente possa ser como Jacó, né? Que teve um final feliz, né? A história dele teve um final feliz porque Deus estava com ele. Amém? Então vamos agora colocar nossos pedidos de oração. Gostaríamos de colocar. Pastor Ruth, consegue escrever? Eu acho que
Eu não consigo. Será que o João Deixa eu pode? ver se Ou era. você mesmo? Não, eu consigo sim. Deixa eu colocar aqui. Tá. Um momentinho só. Vamos então, né, continuar orando por aqueles pedidos que ainda a gente está colocando na mão do Senhor, né? Desses daqui, seria o Pastor Flávio, está melhorando pouco a pouco, mas ainda não está 100%, né, pastor? Como é que você está? Aos poucos está melhorando, né? Tipo, eu tô conseguindo ficar sentado o culto inteiro, né? Hum, Mas uma semana atrás eu tinha que ah, ficar em é? pé, né? Então, a dor tem aliviado bastante, né? Só que ainda não, não terminou ainda de desinchar, né? Tem uma parte inchada, né? Aos poucos está desinchando. Ah, tá bom. Não é fácil não, né? E para dirigir, não está conseguindo dirigir também? Daí não dá, né? Distância longa não, né? Não Porque o dá, né? balanço do carro Hum, acaba machucando, machucando um pouco, machucando um pouco, né? né? Onde está inflamado acaba pegando, e aí o que acontece é que a inflamação não passa, né? Ah, sim. Tem que ter o repouso aí necessário, né? Deus abençoe. Então vamos repetir aqui a oração pelos idosos, né? Da nossa. Que o Senhor possa cuidar. E vamos colocar o pedido especial pela senhora Tamay essa semana, que tá. A senhora Tamay que está doente, né? Vamos. Deixa eu. Não, não tô... tem mais algum pedido? Alguém gostaria de colocar algum pedido? Senhora Yuki, como é que a senhora tá? Quer pedir alguma oração? Deixa eu escrever aqui. Alex, Oi, vou pedir para orar para a Laurinha, que está com garganta inflamada, muita febre. Laurinha? Emagreceu que só veio. É, Lau- Laurinha, por favor. Ah, A minha mãe está melhorando aos pouquinhos as pernas, sabe? que ela tava com um pouquinho de fraqueza, né? Como é que tá? Tá melhorando? É, tá um pouco melhor agora. Agora, essa semana, ela vai ficar comigo. Ah, sim. E o seu braço, como é que tá, Erika? Ah, ainda dói um pouquinho, mas o fisioterapeuta tinha falado que eu tenho que fazer um pilates, sabe? Para fortalecimento Ah, do braço. Ainda não tô com muita coragem de ir, quem sabe mais pra frente. é isso. Então tá bom. Falei aqui. 言う必要があるんじゃない見てるよ。あっちに行ったかい。ね。いいよ、言わんと。Tô escutando a voz do pastor Martin? Não, 悪くしてる。não.
Pede para fortalecimento dos pés. Tem mais alguém? Gostaria de colocar algum pedido? Senhora Tamai, né? Senhora Tamai, vou colocar aqui. Così. Senhora Tamai. Vamos estar orando pela senhora Tamai. Quem mais? Mais algum? Essa semana que o Vinícius vai viajar, acho que quinta-feira, dia 26, hoje é dia 22, né? 22, 23, 24. Quinta-feira o Vinícius vai viajar, então vamos orar para que ele possa fazer uma boa viagem. E eu vou passar amanhã à tarde lá, amanhã para falar um tchau para ele, em nome da nossa igreja aqui. É, ok, vou colocar o Vinícius então e a Fran também. Vou colocar aqui. Os números vai estar meio atrapalhado aqui, que depois eu perdi o editável aqui que a Ruth tinha me mandado. Então, só para. Então, aí o Vinícius. Opa, o mouse ficou louco aqui. O que aconteceu com o meu mouse aqui, João? Não sei o que aconteceu com esse mouse, não. Pronto. Tem mais alguns? Alguém gostaria de. Vamos aqui, Laurinha, senhora Tamai. O que aconteceu aqui, João? Desliga esse mouse para mim. Ele tá. Ficou louco. Deu certo. Aumenta o número de fora, né? Tá muito ruim assim. Hum? Aumenta o Não, tá difícil para enxergar? número de fora. Não dá para ver ele. Né? Tá. Por último aqui, eu gostaria de pedir pelo meu sogro, acho que está aqui, junto pelos idosos aqui, João e Helena. Meu sogro está com Alzheimer, está sendo cuidado, mas Deus possa estar cuidando dele também. Ok, vamos orar então? Vamos orar pelos meus irmãos também, né? Que hoje o Elias não entrou. Juninho já faz algum tempo que não entrou, preciso conversar com ele, convidá-lo. Vamos orar. Eu vou pedir para o Davi orar e pelos primeiros aqui, Davi, você pode vir? Depois pelo pastor Flávio, pelos idosos, pela senhora Itsuko e a nova geração, os quatro primeiros. Depois eu vou orar aqui pelo Laurinha, Dona Yuki e a senhora Tamai. E peço daí uma última oração para o pastor Flávio trazer a bênção para orar pela Fran e pelo Vinícius, da Isona. Por favor, Davi. Bem orar. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por a gente estar nos reunindo mais um domingo, que a gente possa estar aprendendo do nosso Deus a cada domingo e na semana também. Abençoe o pastor Flávio, Senhor, que está com uma dor na coxa, nas costas, Senhor, que o Senhor possa estar aí cuidando dele, regenerando ele e que essa dor passe. Abençoe também os idosos, Senhor, Senhora Itsuko, Senhora Mariko, Senhora Tamai, Senhora Yoki, meus avós, que o Senhor possa ali estar dando força, Senhor, está dando lucidez, Senhor, que o Senhor possa estar com eles até os últimos dias, Senhor. Abençoe também
A senhora Itsuko, que está cada vez mais fraca, senhor. A idade bate para todo mundo, senhor. Que o senhor possa estar ali, dando força, dando lucidez, e que esteja até os últimos dias também, senhor. Sim. Abençoe também a geração nova, senhor. E os meus primos, que o senhor possa estar dando juízo, senhor. Que a gente possa tomar as decisões corretas e que a nossa vida seja abundante na sua graça. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que podemos ouvir e a história bonita que o Senhor fez de Jacó, Deus, com uma pessoa que era tão pecador, tão perdido como cada um de nós aqui, Senhor, como a mim, e o Senhor ali se revelou para ele, fez uma transformação na vida dele e ele pôde ele ser abençoado e também abençoar a toda a sua família e através dele, da sua geração, o Senhor cumpriu a sua promessa de trazer o Messias para esse mundo, Jesus para esse mundo e pôde estender a cada um de nós a mesma salvação que ele experimentou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Laurinha, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela, curando, tirando a febre, tirando essa inflamação na garganta, cuidando dela, que ela possa crescer, que ela possa ser uma mulher de Deus e ajuda ela no desenvolvimento dela, Senhor. Abençoa a Clarice também, seu marido, o Gustavo, cuida de todos ali, da dona Yuki, da Érica. Esteja cuidando, Pai, dessa família, que eles possam experimentar o teu amor, o teu cuidado a cada dia. Pai, também pela a dona aqui estava com um pouquinho de fraqueza nas pernas, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, dando para ela toda a condição de ela poder andar, de poder ter uma vida realmente feliz na presença de Deus. Pai, também pela senhora Tamai, que está doente, Pai, ela tinha falado que nunca tinha ido no hospital e ela essa semana ela precisou ir, Senhor. Ajuda que ela possa sarar logo, que ela possa estar ali bem, né, se recuperando. E essa pedra no rim, Senhor, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Ajuda, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando a expelir essa pedra, que ela possa sair, ela possa ser restabelecida, Pai, na plena saúde. E agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor possa estar lembrando da Fran, que o Senhor possa estar cuidando da saúde dela. Lembra do pai dela também, que o Senhor possa estar abençoando a saúde. Lembra do Elias também, Pai. Senhor nosso Deus, lembra da família de Juninho, que também faz tempo que a gente não vê. O Senhor possa estar lembrando deles, né? E Pai também lembra do neto da dona Itsuko, que vai para o Japão, que ele possa ser o momento dele que possa estar encontrando com o Senhor, que possa estar realmente refletindo sobre a eternidade e buscando a tua presença. Agradeço por tudo, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. 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 青き願わくば、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりと導きが私たち一同の上に豊かにありますように。アーメン。 Amém. Muito obrigado. Deixa eu só. Ok, obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。 Tchau, tchau. Boa Yasmina, noite. Tchau, bye. Deus abençoe a todos.